Hoje, o blog Xadrez de Montes Claros analisa a defesa eslava. Lembrando que essa videoaula se destina a jogadores de nível básico e intermediário, e que os princípios do xadrez adotados nesse vídeo são o rápido desenvolvimento das peças e o controle das casas centrais. A defesa eslava começa com um D4. As brancas colocam um peão no centro e controlam as casas C5 e E5. As negras jogam D5, ocupando o centro com um peão e controlando as casas C4 e E4. As brancas jogam C4, propondo a troca de um peão lateral por um forte peão central. E a defesa eslava fica caracterizada pelo lance C6. É importante agora tecer alguns comentários em relação ao uso do repertório para aquele jogador que deseja usar a defesa eslava em torneios. Essa defesa é considerada uma defesa complexa, pois ela já fez parte do repertório de mestres do mais alto escalão do xadrez, como Botvinnik e Alekhine, e atualmente faz parte do repertório de grandes mestres como Anand e Kramnik. Mas para o jogador de nível básico ou intermediário que pretenda utilizar a defesa eslava, inicialmente ele deve entender o lance C6. Vamos lá. Esse lance cumpre dois objetivos estratégicos. No primeiro momento, ele protege o ponto D5. Ele conserva o ponto D5. Caso as brancas tomem C toma D5, as negras tomarão C toma D5 e ficarão com o peão no centro. Um outro objetivo estratégico que a defesa eslava atende é o seguinte: diferentemente das variantes da defesa do gambito da dama recusado, na defesa eslava nós temos a diagonal que vai de C8 até H3 para o bispo se desenvolver. Mas a defesa eslava não é somente um mar de rosas. A jogada C6, se as negras quiserem jogar C5, elas terão que gastar mais um tempo. Esse tempo extra dá uma certa tranquilidade para que o branco use a forte estratégia de controlar a casa E4 dominando o centro. Então, o lance C6 significa uma perda de tempo caso as negras desejem jogar C5. E, dessa forma, a única outra ruptura possível para tentar destruir o peão que está em E4, peão central das negras, ou romper com o centro das brancas, é com a ruptura E5. Agora, você, de posse desse conhecimento das rupturas, nós já podemos definir a flexível estratégia das negras e a clara estratégia das brancas. Vamos iniciar com a flexível estratégia das negras. É uma estratégia que as negras ficam em cima do muro. Elas têm três possibilidades bastante claras. Elas podem jogar a partida inteira apenas conservando o lance D5, entrando em ótimas posições. Caso as negras percam a casa E4 ou as brancas façam um lance que não ataca a ala da dama, as negras vão fazer a tomada D toma C4, ganhando espaço na ala da dama, porque tem motivo estratégico para isso. Ou as negras podem simplesmente, sem motivo algum, tomar D toma C4, entrando em posições típicas do gambito da dama, parecidas com o gambito da dama aceito. Então, a estratégia das negras, de forma bem clara, elas podem tanto ficar em D5, tomar D toma C4 caso tenha motivos estratégicos, ou tomar D toma C4 sem motivo algum. Então é uma estratégia bastante flexível. E como as brancas vão combater essa estratégia? Com um plano bem simples e claro. Inicialmente as brancas tentarão controlar o centro através da casa-chave E4. E ficarão o tempo todo atentas porque as negras podem entrar em posições típicas do gambito da dama aceito. Para que entendamos melhor esses comentários que eu fiz, vamos às variantes. A primeira variante a ser analisada. Bispo G5, por exemplo. Esse lance não atende a estratégia das brancas, porque ele não controla a casa E4 e deixa débil o peão de B2. Que lance as negras vão fazer? D toma H6 primeiro, para que o bispo, se quiser voltar
perca um tempo. Se quiser voltar para a ala da dama, perca um tempo. Caso o bispo branco vá até a ala do rei, ele já não atua mais na ala da dama. As negras tomarão D toma C4. É claro, porque tem motivos estratégicos para isso. O bispo não atua na ala da dama. Está atuando somente na ala do rei. Vamos a uma outra variante. Cavalo em F3. Cavalo em F3 uma jogada lógica que impede a ruptura das negras jogando E5 e desenvolve uma peça. Uma possível resposta é cavalo F6, conservando o ponto D5 e atacando o ponto E4. Uma outra boa jogada é cavalo C3, atacando o ponto D5 e preparando a ruptura até E4. As negras aqui podem, de novo, adotar aquelas duas estratégias, de tanto defender o ponto D5, quanto tomar em C4 a qualquer momento, entrando em posições parecidas com o gambito da dama aceito. Vamos lá. As negras podem jogar simplesmente E6, conservando o ponto D5. Ou as negras poderão jogar D toma C4. Caso as negras jogam D toma C4, entrando numa variante clássica da eslava, as brancas jogarão A4, impedindo que as negras protejam o peão com a jogada B5. As negras, por sua vez, desenvolvem uma peça rapidamente, o bispo em F5. Vamos contar o desenvolvimento das peças. A estratégia das negras, em geral, nas posições que se assemelham ao gambito da dama aceito, as negras aceitam o peão e desenvolvem suas peças rapidamente, aproveitando o fato que as brancas vão gastar tempo para recuperar o peão de C4. Por exemplo, cavalo E5 das brancas, a melhor forma de recuperar o peão de C4, porque deixa a possibilidade de construir um centro de peões a partir do lance F2, F3. E depois jogar E2 até E4. As negras jogam E6, liberando uma diagonal para o seu bispo. As brancas jogam F3, preparando o avanço até E4. E as negras continuam naquele mesmo tema, nas posições parecidas com o gambito da dama aceito. As negras desenvolvem rapidamente suas peças, enquanto as brancas tentam recuperar o seu peão. E4. As brancas controlam o centro, mas essa variante vai ser melhor vista nos outros vídeos do blog de xadrez de Montes Claros, onde analisaremos todas essas variantes em detalhes. Vamos a uma outra variante. Cavalo C3, uma variante lógica que prepara o avanço em E4 e ataca o ponto D5. Uma outra variante, C toma D5, uma variante das trocas. As negras simplesmente rebatem C toma D5 e as negras têm um peão no centro e vão desenvolver de forma tranquila. Bispo F4. Esse bispo não atua na ala da dama, apesar dele ter passado além da cadeia de peões, está ativo, ele deixa débil o peão de B2. Talvez esse seja um pequeno motivo estratégico para que as negras joguem D toma C4, já começando suas ações na ala da dama. Mas nesse caso, esse bispo ele ainda tem condições de voltar e ainda trabalha na ala da dama. Ok. Vamos a uma outra variante. G3. Uma variante curiosíssima, né? Entrando em posições próximas, em posições da defesa catalana, né? Só que o lance G3, preparando o flanqueto do bispo via G2, ele deixa débil, geralmente deixa débil a casa C4, esses desenvolvimentos. O que jogarão as negras? D toma C4, já iniciando suas ações na ala da dama. Vamos a uma outra variante. E3. E3 é muito curiosa, é uma variante muito jogada. As brancas constroem um centro sólido, deixam atrasado o bispo além da cadeia de peões e não lutam inicialmente pela casa E4, deixando para fazer esse combate numa fase posterior da partida. Por que os mestres jogam essa variante e tantas vezes? Essas e outras respostas você vai encontrar nos vídeos do blog Xadrez de Montes Claros. Bons estudos e boa sorte!